muito grande, meu pastor. Fique muito à vontade. Eu deixo o Senhor lhe usar. Que você seja esse instrumento do Senhor para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso sempre estar com oportunidade de poder falar da palavra de Deus. E nós que estamos aqui nessa terra, temos que aproveitar enquanto é dia, enquanto o Senhor Jesus não vem, para que possamos acelerar na nossa vida, como a palavra de Deus diz, remindo o tempo, para que o Senhor venha a se alegrar conosco, quando nós, hoje, amanhã, se Ele não se alegrou ontem, Ele já nos perdoou os pecados, pedimos perdão a Ele, e se alegrar conosco quando nós entrarmos na Sua presença. Porque com certeza Ele conhece cada particularidade de cada um de nós, individualmente. Conhece a todos nós e conhece cada um. Tudo que você está fazendo, por mais simples que seja, mas o Senhor, Ele sabe o que você está fazendo. Que a gente possa guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor, porque é Ele que deve ser a razão da nossa vida. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida da Igreja Ebenezer. Agradeço a Deus e pela vida do nosso pastor Vanderlei e sua esposa Albânia, a vida do pastor Paulo e da pastora Valdilene, que estão aqui nessa obra do Senhor, anunciando como a Igreja Ebenezer, uma agência divulgadora, propagadora do Evangelho de Jesus para todo que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. E vocês que foram colocados por Deus aqui, que possam em afinco agarrar tudo aquilo que foi colocado para vocês fazerem, vocês possam executar não como para homem, mas para Deus, porque é Ele que é o dono da obra. Amém? Meus queridos, eu quero só aqui, não está com texto, mas de tudo que nós já ouvimos aqui, que foi de Deus, se terminasse, e não é simplesmente uma frase já pronta, mas é do regozijo que dissesse assim: olha, Messias, hoje você não deu para pregar não, hoje não tal. Eu já sairia daqui diferente. Eu já saía diferente pelo louvor, pela palavra ministrada. E eu quero, por tudo que já foi falado, e por tudo que Deus vai falar, porque eu não tenho nada de mim, irmãos. Mas eu sei que Deus, Ele está aqui na Igreja Ebenezer. E tudo é consequência do desejo de vocês, de ouvir Ele, de buscar a Ele e Ele se revelar. Sempre vai ser assim. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando a gente vai buscar o Senhor, desprendido de todas as coisas, querendo Ele, acima de tudo, Ele irá se revelar sem reservas. Eu quero deixar para a nossa meditação aquilo que está em Deuteronômio 32, 46. A hora já é avançadíssima. Vocês moram tudo aqui por perto, é? Eu só vou pedir uma carona para depois me deixar lá embaixo para pegar um Uber, Porque o Uber talvez não chegue aqui, eu não sei, Porque minha esposa disse: olha, encarecidamente, minha esposa disse assim para mim, encarecidamente, ela disse: por favor, encarecidamente. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é que comanda você, mas, por favor, não se estenda muito. Eu não quero me estender. Eu queria ter o poder de que com uma palavra Jesus resolvia tudo, mas Ele está nos aperfeiçoando para chegar lá. Amém? Meditem aí, gravem no seu coração Deuteronômio 32, 46 e 47. Depois de Moisés ter feito tudo, depois de Moisés ter deixado tudo pronto ali em relação à vontade de Deus através do Pentateuco, ele deixou também aquele que seria o seu sucessor,
e aprovado não só por Moisés, mas por Deus também, porque é importante você ser aprovado pelo seu líder, mas também ser aprovado por Deus. Porque Deus não vê, seu líder, ele tem uma experiência com Deus, isso é maravilhoso, mas tem alguns líderes que não têm, e aí ele aprova e tem um viés de ver como um homem vê e não vê como Deus. Graças a Deus não é o caso de vocês, mas que vocês possam se preocupar em ser aprovado pelo ministério e principalmente por Deus. E Moisés, visando isso, ele escreve aquilo que ele deixou em Deuteronômio 32, 46 e 47. Só são 2 versículos. Depois a gente entra aqui no que Deus permitir a gente falar. Levem a sério todas as advertências que hoje Deus lhes deu. Porque tudo que foi feito aqui, meus irmãos, foi de Deus. A gente tem que tomar, porque uma palavra só, pô, eu aprendi isso. Às vezes tinha um pregador, alguma pessoa falando que eu achava assim, e eu vou mudar, eu disse, não, mas se é a palavra de Deus, então quem estiver falando, quem estiver pregando, é Deus que está usando, e se Ele der uma palavra, vai ser a solução. Então, a solução do que eu preciso, pode ser uma criança cantando aqui, como vai ser, mas se você saber que mesmo sendo uma criança, ela ensaiou e ela ama a Deus, Deus a usa tanto quanto mais do que um adulto. E Moisés disse, olha, levem a sério todas as advertências que eu deixei para vocês. O que Deus me deu, eu lhe entreguei. E hoje eu tenho dado a vocês. E não só fiquem para vocês, mas transmitam-nas. Passem para outras pessoas aquilo que é bom e o que nós temos vivido e vivido aqui. Visto e vivido. Porque às vezes a gente se alegra e acredita que só deve ficar entre nós. Mas nós devemos anunciar e gritar e sair falando e influenciar a essa humanidade que tanto precisa de respostas. Ele diz, transmita-nos, não como um conselho, não como uma palavra, mas como uma ordem. Essa é a palavra de Moisés, como ordem a seus filhos, para que eles cumpram fielmente essa palavra, esses termos da lei, porque são palavras que não são vazias, são palavras de Deus. São as palavra de Deus e elas são a vida de vocês, se vocês obedecerem a elas. Vocês terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o ano de 2023 para 2024. Ali era o Rio Jordão, mas na perspectiva de um culto profético, você sim, sem duvidar, você passará para 2024 certo, se forem cumpridores da palavra de Deus, com a vitória na mão, porque é ela que é geradora de todas as coisas, e Ele, Jesus, já está esperando a mim, a igreja obedece, e a todos que forem obedientes à sua palavra. Ele não faz mágica. Ele busca, a Bíblia diz, os verdadeiros. E ele fala que busca o verdadeiro, porque nem todos são verdadeiros. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E essas são as palavras que o grande homem de Deus, Moisés, deixou para o povo, porque o povo era difícil. Porque cocheava em 2 pensamentos. Mas certo que vocês têm ouvido a quem amam vocês. Porque não escutem qualquer um. Escutem quem ama vocês. Nunca escutem, né? Porque fulano falou. Porque Beltrano falou. Primeiro você passa pelo crivo. Ele me ama? Então Deus te ama, Jesus te ama, e essa palavra é um convite que Ele deixou para a humanidade, para que ela venha conhecê-lo e saber que Ele é o Criador de todas as coisas.
Quem quiser, provará, e como Jesus disse, rios de água viva fluirão em você. Amém? Vamos lá dar uma lidinha rápida em 1 João, capítulo 1, de 1 a 5. O tema da mensagem é chaves para servir melhor a Jesus em 2024. Chaves para servir melhor a Jesus em 2024. O culto vai até 10 horas, né? Ficaram calados aí? Pastor Paulo é um homem santo, viu? Porque me convidou, assim que eu preguei, me convidou de novo. Aí eu digo, poxa, glória a Deus. Porque eu disse, minha esposa, eu acho que ele não vai me convidar mais não. Minha esposa está cansada ali, eu vou... Embora você deveria estar ali, do lado da pastora Albânia, pro lado de cá, né? Você sabe, né? A mulher mais linda de todas as mulheres que tem aqui, essa jovem senhora que está aqui, que o trato que nós temos, por orientação do nosso Deus, como Sara era bonita, você excede a beleza de Sara, aí você fique no canto da parede, para não ofuscar a beleza das outras mulheres. Eu digo, Senhor, Tu me amas demais, Jesus. Tu me amas muito, porque me dá uma mulher que Tu me desse, então... Eu sou abençoado demais. Só com Jesus a gente já estaria demasiadamente alegre, satisfeito de tudo que Ele nos tem dado. Meus irmãos, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé? Eu sei que vocês, depois que, só essa vez só, viu? Eu não vou pedir mais outra vez não. Não vou pedir outra vez não. O texto da mensagem é esse daqui. Chave para servir melhor Jesus. Mas o Senhor me fez falar um pouco desse texto. E eu gosto dessa, eu não tenho essa Bíblia. É a nova versão transformadora. Uma das melhores. Eu gostava muito da NVI e gosto. Mas a nova versão transformadora também ela traz. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 2. Ele existia no princípio com Deus. Versículo 3. Por meio dele, Deus, que é a palavra, por meio dele quem? Ele que já existia desde um princípio, aquele que era a palavra, por meio dele, ele criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Nada foi criado. Aquele que é a palavra, ele possuía a vida. E a sua vida trouxe a luz a todos. Vamos para o 12? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Foi ele que, ele está dizendo aqui, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela porção lida da tua palavra. E que o Senhor, assim como esse instrumento, esse microfone, assim como esse caixa, está cumprindo fielmente a sua função, que o Senhor ache graça em mim, Senhor, que sou pobre, cego, miserável e nu, como a tua palavra diz. Mas o Senhor, quando olha para mim, vê o meu Redentor, o meu amado Jesus, aquele que comprou a minha vida com o seu sangue derramado na cruz, e não só a minha vida, mas a vida da tua amada igreja. E por isso, Senhor, nos use
assim como tu falaste conosco durante todos esses dias, que o Senhor venha a nos dar capacitação, não só a mim, mas também para os teus servos que estão aqui, para que possamos falar, compreender tudo na direção do teu guia que está conosco, o teu Espírito, Jesus, que está aqui. Faz isso, eu sei que tu és fiel e eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e irá continuar fazendo, para a tua glória, para o teu louvor, para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então nós aprendemos aqui, conforme o Evangelho de João, que há uma informação que é de suma importância, de que o Verbo que habitou entre nós, aquele que veio e manifestou a sua glória nos nossos dias, ele não apenas surgiu naquele momento, no ápice da história, mas ele já era antes de todas as coisas, e antes de existir qualquer coisa, ele já estava lá. E sem ele nada foi feito. Ora, se tudo que foi formado por ele e pelo poder, e nada que existiu foi feito pelo poder da sua palavra, por que eu devo ter alguma pretensão de me apartar dessa palavra? Qual é o tratamento que eu vou dar a essa palavra? Como ela vai ficar, o meu relacionamento com ela? Porque se eu quero que todas as coisas venham a convergir para o bem daquilo que eu vou realizar, daquilo que eu vou planejar, eu tenho que contar com aquilo que a palavra de Deus diz, o que pode fazer, poderá fazer infinitamente mais na minha vida do que eu possa pensar. Antes, a Bíblia diz que um pensamento venha, ele já sabe o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu deseje, o que eu pense, como eu vou formular as coisas, porque planejar é bom, mas a resposta certa vem sempre de Deus. E é Ele que fala aqui em João. Olha, João, na direção do Espírito Santo, ele diz todas as coisas. E a gente tem que entender que algumas dificuldades ainda geram dentro de nós a incerteza de saber por que os resultados não estão vindo. Por que os resultados não estão vindo? As dificuldades, os problemas, e o que depende de mim para que eu não possa ser empecilho para que aquilo não aconteça. Porque embora Ele tenha poder de fazer todas as coisas, Ele resolveu conosco nos chamar a parceria. Se quiseres. Embora Ele tenha poder de salvar toda a humanidade, mas Ele diz: vinde a mim. Ele sabe que toda a humanidade precisa dele, mas Ele quis filhos que escolhessem. Ele disse: tem uma vida e a morte, escolhe pois a vida. E Ele veio com a vida para que todos pudessem escolher a Ele. Então, nós que conhecemos essa palavra, que temos ela como a matéria-prima para que possa gerar em mim uma nova criatura, para que eu possa agora me parecer com Ele, e como um manual que ela é e se propõe, para que ela se propõe, para me mostrar, para me revelar, para me trazer a eu me parecer mais com Ele. É um manual que quer parecer-se com Ele, porque é Ele que vai fazer com que você seja agradável a Deus. Sem Jesus e sem a sua palavra, não dá para ser feliz. Chaves para melhor servir a Jesus em 2024. Não poderia deixar de iniciar em, primeiro, não tem. Jesus, quando Ele vem, Ele simplifica todas as leis, todo o Velho Testamento, todo o Pentateuco, a uma coisa só.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, primeiro, uma das chaves para que eu possa entrar e ter a perspectiva de coisas melhores, não é coisas materiais, é servir a Ele em 2024 melhor. Porque a nossa perspectiva é no que Jesus disse: tem as coisas materiais e tem as coisas do céu. Jesus é do céu, buscar primeiro as coisas que são lá do alto, e Jesus está lá no alto. Em 2024, não deixe de praticar os ensinamentos de Jesus. Não deixe de praticar. Serão tantas coisas que irão acontecer, mas de todas elas que irão acontecer, eu tenho que saber que há um tempo na minha agenda que vai ser separado para eu praticar e agir conforme os ensinamentos da palavra dele. E eu não posso me apartar, porque ela será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Embora possa até o mundo estar entenebrecido, faltar energia, a companhia elétrica da CELP faltar com energia, mas a luz da sua palavra, a lâmpada não faltará, porque todos os meus passos serão guiados pela sua palavra que está na minha mente e no meu coração, e eu não tenho pecado contra o Senhor, o meu Deus. Então é o desejo que nós temos que já maximizar. Ah, pastor Messias, e eu sei que vocês têm seguido a palavra de Deus, mas não me é pesado nem cansativo para outra vez dizer: se seguimos, vamos nos aperfeiçoar, já que essa é uma palavra profética e eu preciso alcançar o alvo, que é Jesus Cristo. E esse é o desejo da igreja Ebenezer, daquele que o Senhor colocou como responsável para um dia oferecer esse rebanho e entregá-lo ao nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Eu profetizo que nós seremos muito mais cumpridores da genuína palavra de Deus em 2024. Nos nossos negócios, os nossos filhos, as nossas emoções estarão todas fortalecidas pelo poder regenerador da palavra, que é digna de toda aceitação, conforme nós lemos em João capítulo 1, versículos 5, de 1 a 5 e 12. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um, e por isso nós temos que honrar o seu nome como filhos amados. Nós não somos qualquer um. Mas não adianta só dizer que somos filhos. Temos que, com as nossas atitudes, negar nós mesmos. Porque esse foi a grande dificuldade do povo quando entrou. Josué levou o povo, guerreou e trouxe muitas vitórias, mas olhando para a direita e para a esquerda, o povo começou a querer imitar as nações que tinham outros deuses. E é aí que a mesma estratégia não mudou nada. E mesmo estando dentro da igreja, o povo estando lá, sendo Israel, mas tiveram adoração a outros deuses, e isso foi fatal. Em 2024, a sua casa, a sua família serão fortalecidas e não enfraquecidas com essa vitamina que veio lá do céu, porque a palavra de Deus é a maior vitamina, a vitamina BS, Bíblia Sagrada, mais conhecida como as Sagradas Escrituras. Glória a Deus nas maiores alturas. Sem essa vitamina que é a palavra de Deus, nós não conseguiremos resistir, ser forte para combater aos ataques espirituais que tentarão nos tirar do foco, que é sermos parecidos com Jesus. Por mais que você ore, por mais que você louve, por mais que aconteça, você faça tantas coisas, mas se ela não for lâmpada para os teus pés, ela não será luz para os teus caminhos. Porque o que você planta agora, ela serve como lâmpada e ela irá refletir na semente que você vai passando, deixando para trás. Ela irá surgir no futuro, porque uma semente que você faz hoje, você não colhe hoje. E às vezes a gente diz: mas eu fiz. E cadê os resultados?
os resultados. Ninguém planta e fica lá. Alguém planta e fica aqui olhando. Cadê essa semente que não germinou ainda? Quando eu era criança, aí uma experiência de botar o milho, um feijão no algodão. Alguém já fez aqui, não? Eu me lembro que eu botei o copo assim, perto da cama, e fiquei olhando. Aí eu não dormi, não. Eu digo, oxente, a professora disse que ia germinar. E fiquei olhando, e fiquei olhando, e fiquei... Eu digo, oxe, rapaz, será que vai dar certo? E germina até rápido, né? Mas eu queria que quando botasse lá, o negócio já... E parece que às vezes nós agimos assim. Às vezes parece que nós queremos que Deus haja dessa mesma forma, instantaneamente. Eu sei que Ele pode fazer, e Ele age instantaneamente. Eu sei que Ele age. Mas nem todas as vezes. Se você quer resistir a todos os ataques, porque atacados nós seremos. Mas se você com essa vitamina B, ela deixará você imune. Ela é poderosa, ela é o escudo, ela é a espada, ela não tem ninguém que possa resistir a essa palavra, porque ela é verdadeira, ela criou todas as coisas, a palavra do Deus eterno que está aqui, ela... Se você todos os dias, pela manhã, começar a tomar essa vitamina no devocional, de joelho ali, Senhor, faça com que essa palavra que eu li aqui agora venha a circular no meu sangue, nos meus órgãos, a tirar tudo que não é do teu agrado. Faz, Senhor, porque eu quero ser parecido contigo. Não me deixe se apartar de ti, porque eu almejo e desejo ser parecido contigo, para que teu nome possa ser glorificado e exaltado na minha vida. Essa vitamina não pode faltar. Eu e você seremos verdadeiros discípulos se praticarmos o que está escrito lá em Mateus 7:21. Em todos que chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do meu Pai, disse Jesus, que está no céu. Este sim, será meu verdadeiro discípulo. Muitas vezes a gente pensa que a gente pode escolher algum local, mas em qualquer momento, em qualquer circunstância, Ele espera que você seja verdadeiro sal e verdadeira luz, para que possa brilhar. Ele espera, Ele deseja. Segunda coisa, no versículo 24, queremos ser verdadeiros discípulos em 2024, se também praticarmos aquilo que está no versículo 24. Construir a nossa vida, a nossa casa sobre um alicerce. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que construiu uma casa numa rocha firme, disse Jesus. Quando vierem as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme, que é a minha palavra. Esses eventos, as chuvas, as inundações, correspondem às tribulações, às doenças, às faltas, às queixas, às injustiças que vêm e querem fazer com que a gente possa pensar que Deus não está velando por nós. Parece que o silêncio, Deus se esqueceu de nós. E é difícil de dizer glória, aleluia a Deus, quando estamos sendo atacados. Viste Jó? Mas essas tribulações, a chuva, Jesus disse que a mesma proporção das tempestades que vai vir sobre a casa feita na rocha, é a mesma tempestade que vai vir sobre a casa na areia.
Esses eventos são importantes, são necessários para o crescimento, presta atenção, e aumento do nosso nível do conhecimento de quem é realmente Jesus. O Deus conosco, habitando não entre nós, mas dentro de nós. Nos guiando em todos os nossos caminhos, até nos encontrarmos com Ele. Sim, até nos encontrarmos com Ele, não só um momento, não só um tempo de nossa vida, mas toda a nossa vida. Assim como João Batista, às vezes a gente encontra algumas pessoas, e até nós mesmos: Senhor, será que eu vou estar pronto quando tu vires nos ares? Será que eu vou saber? Assim como João Batista, escute, assim como João Batista encontrou a Jesus ainda no ventre da sua mãe Isabel. E por que ele encontrou Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo a vocês, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, quem são filhos de Deus, todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então a combinação de Efésios capítulo 5,18 com Romanos 8,14, ela vai fazer com que eu e você não venhamos a ser pegos de surpresa. Tem certeza, pastor? Tenho. Não é eu que estou dizendo, não. E Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 6. Ele encontrou porque estava cheio do Espírito Santo. Se eu ando cheio do Espírito Santo de Deus, e quem é que está dentro de mim? É o próprio Deus. E se ele vai vir na glória, mas como é que pode, se ele está lá em cima e ele está dentro de mim? Porque ele é um Deus onipresente, está presente em todo canto. Ele não tem mistério. Ah, mas eu estou preocupado, será que eu... Não, você, se você for guiado com o Espírito Santo de Deus, não se preocupe. Porque as evidências estão mostrando, e nós estamos vendo os sinais. Os sinais seguirão os que crerem. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, se estivermos desse modo como João Batista, ainda no ventre, meu irmão. Ainda no ventre. Desculpe, meus irmãos, que essa sinusite minha não me deixou dormir de ontem para hoje. Mas com sinusite ou sem sinusite, o nome de Jesus vai ser anunciado. Aleluia. Glória a Deus. Se estivermos desse modo que um bebê que estava na barriga, agora que nós somos adultos, desse modo nós não seremos pegos de surpresa em nenhuma coisa que aconteça em 2024. Olha, se eu não vou ser pego de surpresa na vida de Jesus, porque eu estou alinhado com Ele, quanto mais do que vai acontecer nesse governo que está tentando, fazendo qualquer coisa que Ele faça. A minha missão é anunciar as boas novas e esperar, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele virá, aleluia, e não tardará. Quando os peregrinos iam para Jerusalém, eles olhavam para os montes, e o salmista Davi, ele escrevera lá nos montes: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós olhamos para aquele monte onde Jesus derramou seu sangue, nos comprou com o seu alto preço, sangue da sua cruz, e não só com o seu sangue, mas na sua ressurreição. E se ele ressuscitou, nós temos a garantia que ele é o verdadeiro amado, mandado por Deus. Lá nos ares, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 6, nos ares, com todos os seus anjos, quando Jesus vier, nós saberemos, e Ele nos comunicará, pois o seu Espírito que está dentro de nós, nos fará cada vez mais sentir que está próxima a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Confira aí que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 6, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não deve se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão.
porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Nós não pertencemos à escuridão e à noite. Então, primeiro que a gente falou foi, vou pegar aqui, não deixar de cumprir a palavra de Deus, não deixar ela encostada lá, chegou em casa, deixou ela lá. Onde é que ela está, a Bíblia? Sempre perto de mim, sempre buscando. Segundo, não juntar tesouro aqui na terra. Não juntar tesouro na terra. Essa é uma das mais eficazes ações de Satanás no meio nosso. A confiança nas coisas materiais. Eu era um deles. Meu pai, ele era comerciante, e eu aprendi com ele, já de berço, a sempre ser calculista e calcular provisão. Mas eu disse, Senhor, eu estou desse jeito há muitos anos, eu quero deixar de ser assim. Não quero mais ser assim, não. Porque eu fico analisando sempre a provisão, sempre humana e nunca na dependência de Ti. Eu sei que nós temos que ser prudentes e aprender com as formiguinhas, mas também a gente deve também depender do Senhor. E o Senhor sempre me abençoou muito, 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 muito valendo. E eu profetizo na minha vida, e profetizo na vida da igreja Ebenezer, eu profetizo em 2024, nós não iremos cair nessa armadilha. Que armadilha? Querer juntar tesouro na terra ou querer servir a dois senhores. Nós não iremos cair nessa armadilha. Porque uma é consequência da outra. Quando você junta, e ali é Paulo não, Tiago fala, se você despede um irmão sabendo que ele está necessitado e você tem como prover, ele diz, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu oro e te abençoe. O que é que adianta? Que oração vai valer o quê nessa minha vida, na sua vida, se você vê necessidade da igreja e não predispõe em ter alguma coisa guardada e financiar? Porque, irmãos, olha, preste atenção, ninguém financia, oh Jesus, você bota o dinheiro lá para render, como é o nome? Investe. Ninguém investe no que não acredita. É verdade ou é mentira? Sim ou não? Você vai investir no que você acredita. Se eu não invisto, no reino de Deus, não é necessário falar, mas se eu não invisto, é porque eu não acredito tanto nele como eu canto. E eu peco quando eu canto. Porque esse é uma armadilha que Satanás faz para que nós possamos, e é uma das grandes armadilhas que ele prosperou e tem prosperado na vida da igreja, e a gente profetiza agora, em nome de Jesus, que isso não será assim na minha vida e na sua vida. Nós não iremos cair nessa armadilha. Que armadilha? Eu vou ressaltar porque eu vou ficar nesse ponto aqui. Não dá mais tempo, mas vai ser fundamental. Porque eu fiz um curso de 20 dias, e depois desse curso eu abriu uma visão em relação às coisas materiais e a minha vida espiritual. E aí eu pude ver do que é que eu quero para a minha vida, do resto de tempo que eu tenho para servir aqui ao Senhor. Porque não vai adiantar não, né? Lá no céu a gente querer fazer alguma coisa para Jesus, não. Não chegar no céu, eu faço, não, é agora. Eu profetizo que em 2024 nós não cairemos nessa armadilha de querer juntar tesouros aqui na terra
e consequentemente você aí já caiu na armadilha de servir a dois senhores. A palavra de Deus conta uma verdadeira passagem que Jesus, não é uma parábola. Um homem chegou e veio para Jesus, um homem muito rico, ele caiu nessa armadilha. Jesus, quando ele veio perguntar a Jesus, sabendo quem era Jesus, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? É isso que nós estamos aqui fazendo. É isso que está sendo passado. A vida eterna nossa é o foco principal. É a atividade final, primordial da igreja, é levar as pessoas a conhecerem a vida eterna, que é real. Uns para ficar do lado esquerdo e outros para ficar do lado direito. Uns que serão lançados. E o inferno não é o inferno de Satanás. O fogo que vai estar lá, não é Satanás que está botando fogo lá, não. Ele também será atormentado. Ele vai ser atormentado lá no fogo, que é o fogo da justiça de Deus, da ira de Deus. O mesmo fogo que Jesus suportou na cruz do Calvário, em ser ultrajado, sendo inocente, ser escarnecido, cuspido no rosto, furado. O sofrimento de Jesus, mais ainda porque ele era inocente, de ser acusado de uma coisa que ele nunca fez. Eles, Satanás, todos os seus demônios, todos eles irão sofrer lá no inferno. O Satanás não vai sair correndo atrás de ninguém, não. Ele que vai também padecer. Não, poder não, ele vai sofrer lá. E ele não, Deus não fez o inferno para nós, fez para ele. Então, como eu dissera, ai Jesus, por que você me pergunta isso? E pergunta por que eu sou bom. E aí nessa conversa todo mundo já sabe. Aquele homem, quando ele ouve de Jesus que ele tinha que deixar e cumprir todas. Você pode ser um bom cristão, viu? Eu faço parte do coral, eu canto, eu toco. Como nós vimos anteriormente, pode até ter o dom de curar. Você pode ter o dom de fazer milagres. Você pode fazer muitas coisas, mas se você tiver dois senhores, você não entrará no reino dos céus. Aí ele diz, versículo 20, se gabando, veja o que ele diz, viu? Tenho obedecido todos esses mandamentos. Eu vou ficar só nesse ponto, não vou para o terceiro ponto não, que não dá tempo. Tenham paciência comigo. Continue com o terreno fértil como vocês estão. Aí Jesus disse, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. Veja que nível ele se colocou. Ele disse, Jesus, eu vou tete a tete contigo, eu vou testa a testa, eu tenho obedecido tudo. Então o Senhor, para mim, não tem muita coisa, porque eu já cumpro tudo. Então o seu ensinamento para mim não é necessário, porque eu já cheguei no nível que o Senhor... Por isso que nós não devemos achar que somos bons o suficiente, que podemos deixar de estar frequentando a igreja para estar na presença de Deus e dos amados irmãos. Às vezes a gente faz tantas coisas que acredita que pode sim dar o luxo ou o prazer, porque esquecemos que o salmista diz, melhor é um dia na tua casa do que 1000 dias fora dela. Ou seja, nós alcançamos um tamanho grau de conhecimento, de louvor, de prazer, de alegria no mundo espiritual, em estar um dia na casa do Senhor, mais do que 1000 dias fora dele. Mas aquele homem, quando chegar para Jesus, ele quis dizer assim, eu tenho cumprido tudo isso, Jesus. Eu tenho cumprido todos os mandamentos. E Jesus disse assim no 21, se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens e dê todo o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ou seja, se você fizer isso, você vai deixar o seu Senhor, que é o dinheiro, para trás da sua vida, e vai ter só o Senhor de todas as coisas, que sou eu. Porque é isso, presta atenção,
que você faz quando você investe no reino. Você diz: eu tenho esse dinheiro, mas esse dinheiro ele vai me servir e vai servir ao reino de Deus. Preste atenção que eu estou construindo para a gente chegar no ápice daquilo que Deus quer para a sua vida, para que você possa ter deleites fora das coisas materiais. Que se você não tiver deleites fora das coisas materiais, você vai chegar aqui, em qualquer lugar, embebecido por coisas materiais, que embora tenham prazer, mas são momentâneos. Então, quando aquele rapaz ouviu isso, quantas vezes, não estou afirmando que é você, cada um que escute, quando a gente vai ofertar ou dizimar ou fazer alguma campanha, e eu creio que vocês são liberais, mas a gente, poxa, será? De novo? Será que eu vou dar isso aqui? Vou dar esse daqui, esse dinheiro aqui, porque esse daqui está guardado para tal e tal coisa. E esse aqui vai me servir para tal e tal coisa. Vai ser a minha caixinha. Eu não estou dizendo que tudo isso seja mal. Não estou dizendo que é errado. Agora eu estou dizendo que você precisa saber também que é necessário você saber que o Senhor também proverá, mesmo que caso você lance o seu pão sobre a água. Que você venha a desprender, porque tem 3 homens que nós iremos daqui a pouco analisar: Barnabé, Paulo e Cornélio, que foram um homem que trazem exemplo para a gente. Quando o rapaz ouviu o que Jesus falou, foi embora. Por que Jesus quer que você venda tudo que você tem? Não. Jesus deu a medida que ele precisava, porque ele amava o dinheiro mais do que a Deus. Porque se fosse assim, Jesus não é contra a riqueza, não. Tanto é que quando na casa de Zaqueu, quando Jesus chega, Zaqueu disse: Senhor, eu vou vender a metade dos meus bens. Jesus: não, vende tudo. Não, Jesus... Chegou salvação. Jesus aprovou, ele disse: eu vou vender a metade. Porque ele também tinha no dinheiro o Deus dele, mas ele disse: o dinheiro agora vai deixar de ser o meu Senhor, para ser, eu vou ser o Senhor dele. Então você, dinheiro, vai agora a metade para os pobres. E a metade que fica, porque ele podia fazer o seguinte, irmãos. Ele poderia dizer: primeiro eu pago aos pobres que eu roubei, a quem eu defraudei, o dinheiro já diminuía. Aí agora eu vou dividir a metade. Mas primeiro ele tirou do tudo. Mas primeiro não, do tudo que ele tinha, ele dividiu. Ou seja, deu mais. E agora, com o que sobrou a metade, eu vou dar. E vou pagar a quem eu defraudei. Se você olhar o texto, ele podia fazer diferente. Mas o amor dele foi tão grande que ele não quis fazer conta. Será que eu vou ganhar mais aqui? Será que eu vou perder mais aqui? Ele disse: não. Primeiro eu dou a metade de todos os bens. Depois agora o que sobrar para mim, eu vou agora restituir 4 vezes mais a quem eu enganei. Presta atenção. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora. Ficou triste, porque sim, irmãos, quando eu me entristeço em algum investimento na casa do Senhor, porque eu profetizo um ar-condicionado aqui maravilhoso para vocês. Em nome de Jesus, eu profetizo um ar-condicionado maravilhoso aqui para vocês. Em nome de Jesus. É luxo? É não, irmão. Não é luxo não. É bênção, porque é a casa do Senhor. É casa de Deus. E a gente deve dar o melhor para a casa do Senhor. E eu profetizo um departamento infantil de primeira qualidade aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque as crianças não é a igreja do futuro. As crianças são a igreja do agora, do presente. Preste atenção, viu? Ele saiu da presença do Senhor. Ele, pelo menos, ele tinha muitos bens. E nós, o que faríamos no lugar dele? O que nós fizemos em 2023 com nossas posses? Mesmo sem muitos bens, na maioria das vezes nós ficamos tristes.
Porque eu ficava, irmãos, eu ficava calculando tudo. E calculei esse ano também, viu? Depois eu digo a você o que aconteceu. Foi que o Espírito Santo de Deus mandou fazer. Como aquele jovem, ele tinha muito. Talvez fosse difícil para ele, numa visão humana, e nós que não temos tanto feito ele. No que se refere a dar, a doar, a contribuir, nos entristecemos, porque você não tem que precisar entender para ter fé. Você tem que ter fé para entender, para compreender. A compreensão, ela não vai vir sem antes você ter fé. Você tem fé e você vai compreender, porque é o reino de Deus, quem está nele, é assim que acontece. Eu dou, eu contribuo e lanço, porque eu sei que a minha alegria e o meu tesouro lá no céu, a recompensa que eu viverei lá no céu será muito maior. Ah, mas eu quero aqui, pastor Messias. Mas você é morador daqui, irmãos. Se você ler aqui, olha, da devocional, leia 365 dias, sem parar. É bom demais, não? É bom demais. Olha, eu estou aposentado, eu passo 5 horas de devocional. 6 horas, 18 horas de devocional. Porque eu não tenho que fazer nada. Então, começa eu e minha esposa, ela vai trabalhar, eu digo, vai embora, trabalhar. Eu já terminei minha parte e fico lá, ó. Pregação, louvor, Bíblia, pregação, louvor, Bíblia, pregação, louvor, Bíblia. Aí por isso que vocês têm que me tolerar aqui, viu? Porque o tempo que eu passei para receber de Deus foram muitas horas na presença do Senhor. E eu desejaria passar tudo, mas o pouquinho que tenho, eu estou dizendo que eu vou parar aqui. E vocês não vão chegar tão tarde em casa, não. Nós ficamos tristes porque teremos que dar em contribuir na causa do Evangelho. Se fizermos algo para a obra de Deus em 2023, eu profetizo, se eu fiz, não, pastor, se eu fiz, eu sei que você fez, eu também fiz, mas eu profetizo sobre a tua vida uma liberalidade tamanha, extraordinária, para que toda a igreja Ebenezer venha a ser transformada e de todo apego às coisas materiais sejam lançados fora de vossas vidas e da minha vida em nome de Jesus. Isso mesmo, em 2024 nós iremos fazer mais e mais. Iremos fazer com que as nossas posses fiquem debaixo dos nossos pés. E nunca mais na nossa mente, na nossa cabeça, para que nós venhamos a querer fazer conforme o meu entendimento humano, nos fazendo pensar e acreditar que aquele dinheiro, aquele valor vai ser maior do que aquele que foi a luz e habitou entre nós. E todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por meio dEle. Então eu decido, eu fico com a palavra de João capítulo 1, de 1 a 5, ou eu fico com os 10% do dízimo, ou aquilo que eu tenho que semear, como o solucionador, porque é isso que eu e você dizemos. Eu digo no mundo espiritual, eu digo, não, Senhor, eu quero que essa palavra que está aqui, está dizendo que foi a geradora de tudo, eu prefiro ficar aqui com essa oferta, que o Senhor falou comigo, porque também não dê se Ele não falava, hein? Não dê, se não for com alegria no seu coração, não dê não. Observação, o que nos leva a sermos materialistas, o que nos leva? Uma das causas é confiarmos nas coisas que podemos ver, que podemos pegar, e não em nosso Deus, na sua palavra. E por que isso acontece? Porque é a falta da lâmpada, da luz. Quando falta a lâmpada, a Bíblia diz que cuidado para que a luz que haja em ti não seja a luz das trevas. Porque a gente passa a ter a mesma visão, a cosmovisão humana, carnal, de achar que eu tenho que estar juntando. Eu estou falando isso para vocês, não é porque eu sou melhor do que vocês, não. Estou falando para vocês porque eu recebi isso. 20 dias que eu passei um curso e eu estou passando. Do que tem transformado a minha vida. E a da minha esposa também, porque sem ela, a gente não poderia fazer aquilo que nós temos feito.
Uma das causas é confiarmos nas coisas que podemos ver, pegar, e não em nosso Deus, na sua palavra. Os pagãos andam assim, quem não conhece a Deus anda assim, com a sua esperança apenas nas soluções terrenas, materiais. E em 2024 eu profetizo em nossas vidas, e na igreja mais uma vez eu profetizo e volto a profetizar, assim para a glória de Deus, em nome de Jesus, que nós andaremos na direção do Espírito Santo de Deus, porque não é fanatismo, não é opressão, mas é o que o Espírito Santo de Deus irá comunicar a cada um aqui de vocês. E qual é o segredo, pastor Messias? Qual é o segredo para que eu possa sentir de mim mesmo? Sempre obedecer aos ensinamentos desta palavra de Deus, esta palavra de Jesus e dos seus santos homens. O segredo, Paulo fala e Jesus fala, é não andar ansioso por coisa alguma. Mateus 6, de 25 a 34, Filipenses 4, de 6 a 9, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, 7 a 8, não sejam como eles, pois seu Pai, o Pai Celestial, sabe exatamente o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. E 3 homens, eu quero só deixar o exemplo, não vou falar deles. Eu profetizo na tua vida, em 2024, que nós não deixaremos de financiar o reino de Deus, a divulgação do Evangelho no interior, lá na congregação no interior, vai surgir novos campos, vai ter um novo departamento infantil, vai ter um ar-condicionado aqui, porque nós vamos seguir assim como o exemplo de Barnabé, assim como o exemplo de Davi, e eles tiveram uma colheita fantástica. Uma colheita fantástica eles tiveram. Qual foi a colheita? A colheita de Barnabé foi ser um homem corajoso, de não ter medo quando todos tinham medo de Paulo, no nome chamado de Saulo, todos tinham com medo, ele disse, eu vou. Porque ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Disse, eu vou. Todos, não, é um plano, ele quer matar a gente. Porque Paulo era assassino. Paulo matava mesmo, não tem esse negócio não. Está lá na Bíblia dizendo. Se ele consentiu, então ele consentiu, deu voto a favor da morte de Estevão, e também foi. Também matou. Mas ele, da direção do Espírito Santo de Deus, ele foi buscar Saulo, assassino. Por isso, ele teve um legado que agora, que o Paulo, porque nós falamos muito de Paulo, mas se não fosse um homem Barnabé, que investiu nele quando ninguém queria, a obra do Senhor, a depender dos olhos humanos, não teria se propagado tanto. Mas Barnabé, ele tem um investimento da sua vida na vida de Paulo. Ah, pastor, mas aqui eu vou investir com a minha vida, como um Barnabé foi, mas assim como ele investiu com a sua vida, invista com o seu dinheiro, invista na casa do Senhor, faça com que você possa dizer, aqui tem o suor do meu rosto. Barnabé, extraordinariamente também na vida do seu sobrinho João Marcos, ele teve uma colheita extraordinária. Por que isso? Eu não estou dizendo que é pagamento não, porque ele depositou toda a venda da sua propriedade aos pés dos discípulos, mas tem uma ligação, porque como eu disse, o dinheiro, ele é o único que Jesus, ele dá a categoria de Senhor. O próprio Jesus, ele coloca o dinheiro como Senhor e como Deus desse mundo. Outra colheita fantástica, e aqui eu termino, são as esmolas de Cornélio. Foram agradáveis a Deus e foram responsáveis pela fantástica colheita. Qual foi a colheita? Toda a família dele recebeu a visita de Jesus em sua casa. Mas foi Jesus ou foi Pedro que foi visitá-lo? Pedro foi só um instrumento, mas Jesus disse, vá na casa dele
E você vai ser só um instrumento, porque eu é que tenho visto o que ele tem feito, as suas esmolas e as suas orações têm chegado a mim. Muitas vezes nós queremos que Jesus mande uma pessoa, mande uma palavra e venha nos visitar, mas eu não tenho coragem de fazer as minhas orações e fazer com que aquilo que eu tenho seja dispensado em favor daquele, porque muitas vezes ele espera, irmãos. Ele espera que eu e você venhamos a ser generosos. E como eu estava dizendo, em 2024, todos juntos iremos servir ao Senhor e não serviremos a dois senhores. Agora, em dezembro, eu e minha esposa recebemos o 10º. Quando eu estava aqui no Pão e Cajado, o último Pão e Cajado do ano, estava aqui. Aí o Senhor falou comigo. Ele disse: aqui, dinheiro que você separou. Eu digo, já tinha calculado duas coisas. Ou a gente ia amortizar o apartamento. Não estou falando para a minha glória, viu, irmãos? Não estou falando para a minha glória. A Bíblia diz que quando a gente der, dê com a mão, sem a outra vez, não é verdade? Mas está lá também dizendo no texto. Como é que eu sei que Barnabé vendeu tudo e depositou? Então, eu estou dizendo aqui, sem nenhuma pretensão, ainda hoje, eu sou amigo do pastor Vanderlei, da pastora Albani, nós nos reunimos já há muitas semanas, mas eu não quero e não preciso, e não estou desejoso, porque graças a Deus o Senhor me tratou o meu coração. Mas eu quero só para ensinar a vocês. Eu tinha feito os cálculos com a minha esposa, a gente vai fazer isso. Ou a gente vai guardar esse dinheiro para bater o valor da caixa, da casa, ou então a gente vai dar entrada no carro. Mas quando eu estou aqui, o Senhor disse: eu quero que você invista aquele dinheiro na obra do meu servo tal. Aqui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ele não veio. Ele não estava aqui. Eu disse: tá bom, ele não estava aqui. E aí, deve ser coisa minha, né? Mas a gente vai, ao longo das datas, a gente vai aperfeiçoando isso. Quando eu estou em casa extremamente cansado, disse minha esposa: rapaz, eu não vou nem conversar contigo, eu estou cansado. E quando eu começo a dormir, não foi 15 minutos, eu sou acordado pelo Espírito Santo de Deus, e ele me impulsionando a uma mensagem para eu escrever. E ele fala comigo: lembra do que eu falei em você lá em Pão Cajado? Se lembra. Eu digo: Senhor, tu sabe que fale com a minha esposa também. Fale com a minha esposa também, porque, né, é meu e dela. E ele disse: vá para a mensagem. E a mensagem que eu já ia reescrevê-la. Quando eu começo a escrever a mensagem e colocando mais alguns textos que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, o texto foi claro em relação àquilo que ele tinha mandado fazer desde aqui do Pão Cajado. E aí, a madrugada toda lá, não minto, até 1h da manhã mais ou menos. E todos os textos estavam justamente levando a essa alegria de poder contribuir. E nesses textos que ele me deu, o Espírito Santo de Deus fale para ela esses textos que está aqui na pregação. Eu destaquei os textos, né, que estavam, os novos, quando ela acordou na cama mesmo. Mas, querida, você viu que eu estava dormindo, estava cansadíssimo, como eu disse a você? Foi. Após, quando você dormiu, eu também dormi. 15 minutinhos, o Espírito Santo de Deus me acordou e me deu um texto assim, e disse que aquela provisão que nós tínhamos, ou para a entrada do carro, ou para... Ele disse que a gente tinha que semear na obra do nosso querido pastor, que está em construção. Aí, agora vamos para explicar, né? Olha, e ele disse para mim que eu lesse para você esses textos aqui. Aí ela disse: meu filho, Deus falou, eu estou com você e glória a Deus. E aí, meus irmãos, aí você pode perguntar assim: eita, pastor Messias, e agora? Eu vim de Uber. Não tem problema nenhum. O Uber não queria aceitar, mas eu disse: Jesus, manda um Uber para vir.
para me trazer para cá. E para a glória de Deus, mesmo tendo investido o valor que praticamente, humanamente, ficaria improvável a gente adquirir um carro. Era improvável. Agora, mas glória a Deus, não vou. E eu aprendi com um grande pastor, que eu sigo ele. Ele disse: eu vou dificultar mais ainda as coisas para tu, Senhor. Se é de tu mesmo, tu não faz, a Bíblia não diz. Eu tenho uma causa na justiça para colocar de 160 mil reais. Eu digo: eu não vou colocar essa causa na justiça, porque vai aparentar que eu vou semear o meu 13º da minha esposa, para que tu possa fazer isso. Então eu não vou semear. Futuramente eu posso botar, ver o prazo, mas não quero atrelar a isso como se fosse um pagamento para que o Senhor pudesse. Não, porque eu não sou menino mais. Não sou mais criança. 5 décadas e mais um pouquinho. Eu digo: Senhor, está aqui, não vou nem mexer nisso. 3 licenças especial, 16, 12, 18 salários. Dá um dinheiro bom. Digo: não vou mexer nisso, porque para mim isso não reflete a alegria de poder me desprender e se desconstruir. É isso que eu quero falar para vocês. Desconstruir a visão humana de achar que a solução está naquilo que eu posso pegar e ver, para construir naquilo que João falou, de 1 a 5. Aquele que era luz, que já estava com ele e fez todas as coisas, ele é que é o máximo, e tem que ser o máximo não só na minha fala, mas nas minhas atitudes. Quando foi agora, deu o dinheiro, eu fui numa agência, lá, tal, ali na Rui Barbosa, Pedragon. A gente foi lá, tal, corre para lá, corre para cá. Aí meu filho estava me devendo dinheiro, eu nem me lembrava mais, porque filho sabe, né? Eu digo: meu filho, olha, tem aqui o carro, você pode, aquele dinheiro que você tem, você pode, eu passei, está aqui, o programa é esse aqui, ó, vai parcelar a entrada em tantos meses, assim, você pode ajudar o seu pai, naquilo que eu lhe ajudei. Foi mais do que eu pensei. Mas, pai, eu me comprometo em devolver isso, e o resto aqui, quando eu for para o meu apartamento, aí o senhor vai e me devolve a parte que passar do que o senhor vai precisar. Então hoje eu recebi a nota fiscal do carro, para a glória de Deus. E confesso a vocês, meus irmãos, que a única dificuldade que eu tenho em relação a não ter um carro, porque eu sinto que o Senhor me chamou para isso. Me chamou para ir, talvez não esteja na casa, mas na causa, aonde tiver a causa do Senhor, enquanto eu estiver com saúde, enquanto Ele me der forças, até o último dia da minha vida, eu quero morrer anunciando essa palavra. Porque eu sei que um dia eu vou me encontrar com Ele. Nós iremos nos encontrar com Ele. E eu quero chegar para Ele e dizer: eu fiz alguma coisa, Senhor. Eu desejo que vocês, a Igreja Ebenezer, tenham o mesmo desejo ardente de chegar: Senhor, eu fiz. Me aceite. Que Deus nos abençoe. Amém.